Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Hoje quero refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 11 e 18, que diz o seguinte: Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe havia dito. Meus amigos, é importante dizermos que Maria Madalena é um exemplo para nós de fidelidade à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas acima de Maria Madalena temos Nossa Senhora, que a Virgem Maria, ela não tinha dúvida de que Jesus iria ressuscitar. Mas Maria Madalena, ela foi ao túmulo e ela, indo ao túmulo, ela foi depois missionária, porque ela comunicou a boa notícia que o Senhor ressuscitou para os irmãos de Cristo, que seriam os apóstolos, que seriam os seus fiéis, que seriam os seus discípulos, aqueles que Jesus chamou para serem vossos servos, para serem vossos amigos, para servir a igreja. Então Jesus Cristo ressuscitou. E naquele começo da história, naquele momento, as pessoas ainda muitas vezes não tinham compreendido. E Jesus apareceu várias vezes, mais de 15 vezes Jesus apareceu. Essa foi uma das primeiras vezes que ele apareceu após a sua ressurreição, aparecendo para Maria Madalena. Então veja que Jesus Cristo deixou o sepulcro vazio. Aquilo que prendia a morte já não prende mais. Jesus, que foi colocado num sepulcro virgem, um sepulcro que nunca tinha sido usado antes, fazendo até alusão ao seu nascimento, ao nascimento de Nosso Senhor, que foi de uma mulher virgem, que permaneceu virgem. Cristo foi colocado no sepulcro virgem e de lá ele ressuscitou, renasceu, para nos dar também uma vida nova, para recriar toda a história da salvação. Cristo, que é o novo Adão, mas diferente do antigo Adão, que diante da árvore trouxe o pecado, Jesus, diante da nova árvore da cruz, ele é o fruto bendito que traz a salvação, que traz a vida eterna. Então, Maria Madalena, ela começa a compreender melhor quando seus olhos se abrem, quando Jesus fala o seu nome,
Isso para nós é uma coisa muito importante, porque isso mostra que Jesus nos conhece. Ele sabe quem eu sou, quem você é, quem a sua família é, seus amigos, seu pai, sua mãe, sua família. Ele conhece a cada um de nós e ele nos chama pelo nome. Ele disse Maria. E na hora, os seus olhos que estavam cegos, os seus ouvidos surdos, ela começa a enxergar e ouvir e perceber que diante dela estava o Senhor ressuscitado. E é importante dizer mais uma coisa: muitas pessoas, de maneira completamente equivocada, pegam o finalzinho dessa reflexão de hoje para dizer que Jesus não é Deus. Quando Jesus fala, para meu Deus e vosso Deus. Ora, Cristo ali ainda estava como homem. O próprio São Paulo, em Filipenses 2, fala que ele não se apegou à sua igualdade com o Pai. E nós sabemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que foi a última vez que Jesus apareceu para os apóstolos antes de ascender aos céus. A gente pega Atos dos Apóstolos 1, 6. Capítulo 1, versículo 6. Assim reunidos, eles o interrogaram: Senhor, é porventura agora que irás restaurar o reino de Israel? Versículo 7. Respondeu Jesus: Não vos pertencei a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, que lhe dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até o confim dos mundos. Dizendo isso, elevou-se à vista deles uma nuvem oculta dos seus olhos, enquanto o acompanhavam com seus olhares. Vendo-o afastar para o céu, eis que apareceram 2 homens de branco e lhe falaram que, da mesma forma que Jesus foi, ele voltará também. Isso lá em Atos dos Apóstolos. Então veja que, até aquele presente momento, Cristo estava com seu corpo ressuscitado, mas ele ainda estava no meio de nós. Cristo subiu aos céus de corpo e alma, sendo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. Então veja que Jesus é Deus, e sendo um sacrifício perfeito, levado aos céus, levado à cruz, assim como foi levada a serpente de bronze, ele nos salva, ele nos renova, ele faz com que nós tenhamos uma vida nova. Todo aquele que crer nele, que confiar nele, que ser fiel a ele. Então, isso é extremamente importante para nós, porque devemos nos comportar como Maria Madalena. Devemos anunciar a boa nova para os nossos amigos. Porque todos nós em Cristo somos irmãos. Então todos nós em Cristo somos filhos adotivos de Deus. Essa filiação nos foi resgatada pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, aquilo que vedava o nosso acesso ao paraíso foi destruído. A morte já não tem mais poder. Por isso que devemos confiar em nosso Senhor e, através dessa graça do Espírito Santo,
anunciar a boa nova de que Cristo vive e reina em nosso meio, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que nele tudo é perfeito, que nele todas as coisas encontram um sentido pleno e perfeito. Cristo é Deus. Das mais diversas maneiras, o Evangelho nos falou isso. Mas enquanto estava nesse mundo, sofreu como qualquer homem, menos no pecado. Mas ele teve frio, teve fome, suou, foi morto, foi machucado, tudo isso para nos salvar. E como o Evangelho de São João lá no comecinho diz, Cristo era o Verbo de Deus e estava junto de Deus e ele era Deus. E ele se fez carne, se fez homem e habitou em nosso meio. E após tudo isso, passar por todas as coisas, morreu para que, como sacrifício perfeito, pudéssemos voltar a sermos filhos de Deus. Que possamos, a exemplo de Maria Madalena, acolher o Mestre em nossos corações e estar dispostos a anunciar a todos, através do testemunho, da palavra, da vida, que Jesus vive e que Ele nos ama. Que assim seja. Amém. Aleluia.